Senhor, soberano e eterno e maravilhoso Deus, Pai amado, em nome do teu santo Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, te apresenta a tua serva, meu Senhor, que vai estar administrando a tua santa e gloriosa palavra, meu Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, toma ela em tuas mãos, meu Pai. Usa ela como um instrumento em tuas mãos, Senhor, e um milagre no coração de toda a tua igreja, Pai. Enquanto ela administra a tua palavra, Pai, acampa o teu exército de anjos em prol do lar dela, Senhor, em prol de todos os familiares dela, Pai amado. Pai amado, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Senhor, mas aquilo que verdadeiramente nós necessitamos de ouvir da parte do Senhor, Pai. Capacita, meu Senhor, a tua serva, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, Pai, que ela venha falar não dela mesma, mas sim, Senhor, meu Deus, cheia da unção do teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço neste momento, meu Senhor, e por fé eu te agradeço, em nome do teu Santo Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento cada um dos irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela vida do presbítero Ítalo, da diaconisa Aline. Foi minha ovelha uns 2, 3 anos, irmãos. A Aline ali. E hoje eu fico tão feliz de ver ela pastoreando, mas esse grande homem de Deus. Só ela congregava com nós, ele congregava em outro lugar, né? Mas se encontraram, né? E aqui está aqui fazendo a obra do Senhor juntos. Então eu fico muito feliz por ver Deus agindo, trabalhando na vida desse casal maravilhoso. E eu quero que você abra sua Bíblia aqui, onde o Senhor me deu esta palavra, quando eu recebi o convite, Ezequiel 37. Eu sei que você já ouviu muito essa palavra. Eu sei que você já escutou. Mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã, não é verdade? Então, eu louvo a Deus pelo pastor desta igreja, né, pastor presidente, pelos obreiros desta casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Ezequiel 37. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos procuram, eu vou lendo, para nós não perder muito tempo, não é verdade? Glória a Deus. Ezequiel 37, verso 1 diz assim: Veio a mão do Senhor, e sobre mim levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza, o Espírito, profetiza, o Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém, meus irmãos? Até aqui. Então senta glorificando,
exaltando ao Senhor nesta noite, porque Ele merece a nossa melhor adoração. Eu quero dizer para você nesta noite que eu não sou pregadora, viu? Eu só pastoreio o povo também, sou ali da Madureira, né? Ali na Fonte de Luz. E estamos aí fazendo a obra do Senhor. E a Aline já tentou me agendar tantas vezes, mas eu sempre não dava. E aí eu falei, vai dar certo, minha filha, uma hora dessa vai dar certo. E hoje deu certo, não é verdade? Aqui a palavra do Senhor fala, meus irmãos. Aqui o Senhor leva Ezequiel em visão, porque o vale representava o povo que estava em exílio em Babilônia. Assim eu estudando a palavra do Senhor, né? Então eu creio que o povo ele estava cativo. O povo ele estava sem esperança. O povo não tinha mais esperança porque estava ali cativo naquela cidade que não era deles. Então o povo praticamente estava morto espiritual, na verdade, né? Porque ele estava vivendo numa terra estranha que não era a terra deles. E ali quando eles estão ali naquele lugar, irmãos, só aprende coisa que não convém, né? Sai dos mandamentos do Senhor, faz o que não convém a Deus. E ali o povo estava morrendo a cada dia. E o povo estava morto espiritual. Por que o Senhor levou a Ezequiel esta visão? Porque era assim que o povo se encontrava. Mas Deus ainda tinha plano para aquele povo. Deus queria mostrar para Ezequiel que ainda tinha esperança para aquele povo, que ainda não estava acabado, porque ele estava ali preso naquela cidade. Deus ele queria mostrar para Ezequiel que Deus ainda queria fazer algo ainda pelo povo dele. Aí aqui a palavra do Senhor fala que era necessário Deus se manifestar a Ezequiel para poder profetizar aquele povo. Um povo que não tinha mais esperança de vida, de voltar até a cidade, a nação deles. E aqui o Senhor leva ele essa visão em espírito. Por que que Deus mostrou ali aquele cenário para ele? Aí o Senhor disse, está vendo, Ezequiel, como está o meu povo? Está vendo a forma que você está vendo, a forma que o meu povo se encontra? Só ossos secos, sequíssimos. Irmãos, no nosso mundo espiritual, eu quero dizer para você, quantos não estão assim, mortos espirituais, ossos secos, sem vida. Eu não sei a forma que você chegou até aqui. Eu não sei da forma que você se encontra. Eu não sei a sua intimidade com Deus que você serve. Mas se Deus permitiu Ezequiel ver em espírito esta visão, é porque era necessário fazer algo pelo povo dele. E eu quero te dizer nesta noite que Deus ele tem algo especial com nós. Deus ele não abandonou aquele povo. Para eles, Deus tinha abandonado. Para eles não tinham esperança mais de vida de ir à cidade deles. Aí aqui o Senhor fala, está vendo, Ezequiel, como está esses ossos? E Ezequiel, sim, Senhor. Então Ezequiel profetiza, Ezequiel. E eu quero te dizer nesta noite, Deus ele nos deu autoridade, igreja, para profetizar em situações que é impossível aos nossos olhos. Porque eu sei que imaginava que Ezequiel era impossível olhar somente aqueles ossos sequíssimos. Aí você pensa comigo. Deus mostrou aquela visão, ossos, no mundo carnal, o povo morto, né? Aquele monte de ossos. Estava ali só aqueles ossos, carne não existia mais. Assim, quando um corpo está em composição, não é verdade?
Não existe mais pele, não existe mais carne, não existe mais espírito, não existe mais nada. Somente aqueles ossos. E eu imagino assim, como é que vai reviver se está só os ossos secos? Imagina hoje para nós, olhamos situações impossíveis e olhamos, Senhor, como é que vai acontecer se nos meus olhos carnais eu não vejo mais esperança? Se nos meus olhos carnais eu olho para uma situação que é impossível para mim. Não é verdade? Tem situações que nós olhamos e vemos, Senhor, não tem mais jeito. Senhor, já está perdido um caso de um filho que está aí no mundo das drogas. A gente olha assim, Senhor, não tem mais jeito. A gente olha as tempestades que estão grandes ao nosso redor e a gente olha assim, Senhor, não tem mais jeito. Mas Deus usou Ezequiel para profetizar em meio ao vale de ossos secos, porque justamente para que o milagre dele fosse grande, para que Deus mostrasse, manifestasse o poder dele, para que o povo visse que Deus ainda fazia milagre. E era necessário Deus mostrar para Ezequiel que Deus queria restaurar aqueles ossos secos, que Deus queria restaurar aquele povo que estava morto, igreja, que não existia mais nada. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, o Senhor falou, está vendo Ezequiel? Então, filho meu, profetiza que haja carne, profetiza que haja pele, profetiza, Ezequiel, porque eu quero reviver este povo novamente, Ezequiel. Profetiza porque eu vou fazer, Ezequiel. Ezequiel assim obedeceu a voz do Senhor. E quando nós obedecemos a voz do nosso Deus, Deus ele age, Deus opera. Mas no partir do momento que Deus fala para nós obedecer, fazer, e a gente não vai, o milagre não acontece. Porque Deus fala para nós profetizar e nós não profetizamos em situações que para nós é impossível. E aqui o Senhor falou para ele, profetiza, Ezequiel, profetiza. E assim ele passeando naqueles ossos. Imagina, meu Deus, como que vai acontecer? E ali a palavra do Senhor fala que a partir do momento que ele se levantou e profetizou, houve ruídos, a carne foi se tornando, a pele foi ali crescendo, e ali foi renovando, e ali se formou um corpo. Mas ainda não existiu o Espírito. Sabe por quê, igreja? Porque só o Espírito Santo que Deus faz habitar na nossa vida. Somente Deus que faz ele permanecer aqui dentro de nós. Porque nós podemos estar mortos espirituais, mas se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não está vivo, igreja. Nós se tornamos uma carne morta. Nós se tornamos só um corpo morto. É por isso que eu quero te dizer nesta noite, como é que está a tua forma com o Senhor? Como é que está a tua vida com o Senhor? Será que verdadeiramente o Espírito Santo está habitando dentro de você? Aleluia. Será que verdadeiramente você está profetizando dentro da tua casa também? Aleluia. Será que você está profetizando em meio ao vale dos ossos secos que você está enfrentando? Porque o Senhor disse que o Espírito vinha. Só que era necessário Ezequiel profetizar: ó Espírito, venha. Então eu quero te dizer nesta noite, abra a tua boca em situações que é impossível para ti. Profetiza que teu esposo vai congregar. Profetiza que teu filho vai ser liberto. Profetize que em meio ao vale que você possa estar enfrentando, vai ser vivido uma nova história, aleluia. Porque para aquele povo não existia esperança, aleluia.
mas foi necessário Deus fazer um reboliço para que o milagre fosse acontecer, aleluia. Eu não sei como vai ser necessário o reboliço acontecer na tua casa, mas vai ser necessário acontecer para que o milagre dele venha acontecer, igreja. Porque tem reboliço que não é para a morte, aleluia. Tem reboliço que é para a vida, e vida com abundância dentro da tua casa. Tem situação que nós passamos, que nós pensamos que nós estamos sem saída. A porta está fechada, se torna mais impossível ainda. Já pensou viver as portas fechadas anos e anos? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, igreja, se a porta está fechada, é um vale grande. Se não tem recurso, como é que você vai sobreviver se não ser mesmo o nosso Deus por nós? Se não ser o nosso Deus que providencia de um lado, providencia do outro, e assim nós vamos vivendo dia após dia, sendo revivido, renovado pelo nosso Senhor. E todos os dias Ele está ali conosco. Às vezes nós estamos sem esperança de uma porta aberta, de um filho que ainda pode ainda ser homem ou mulher de Deus. Aí aqui a palavra do Senhor fala que Ezequiel profetizou que o Espírito viesse sobre aquele corpo. E assim a palavra do Senhor fala que assim foi feito. O Espírito veio em 4 cantos daquela nação. E ali reviveu aqueles ossos. E ali aqueles ossos se levantou. Aonde estava somente carne, aonde estava morto, o Senhor renovou as forças. O Senhor trouxe de volta novamente, aleluia. E assim a obra do Senhor foi concretizada. Assim Deus mostrou para Ezequiel: assim que eu vou fazer com o meu povo, Ezequiel. Assim que eu vou fazer reviver aquele que está morto, Ezequiel. É assim que eu vou trazer para a minha presença novamente, Ezequiel. Mas é necessário profetizar. Se Ezequiel não fosse instrumento para profetizar, nada teria acontecido, igreja. Então eu te falo nesta noite: abre a tua boca. Abra a tua boca. Algo que mais precioso que o Senhor colocou na nossa vida foi os nossos lábios para abençoar. A palavra do Senhor fala que essa boca aqui, ela tanto faz para amaldiçoar como para abençoar, a igreja. Então usa ela para profetizar em situações que para você está sendo impossível. Houve esperança para aquele povo. O povo não tinha esperança. Mas Deus nunca abandonou aquele povo. Deus, ele só estava em silêncio com aquele povo. Porque o povo tinha saído dos mandamentos. O povo estava morto, igreja. O povo já estava incrédulo. Não acreditava mais em Deus. Porque ele estava cativo, não acreditava mais. Eu creio que eles questionavam por que aconteceu aquela situação com eles. E hoje, quantas vezes nós não questionamos com o nosso Deus? Quantas vezes nós não questionamos por que tanta luta? Por que a situação entrou dessa forma, Senhor? Por que a situação saiu do controle? Quantas vezes nós não questionamos o nosso Deus? E ali ele às vezes está em silêncio. Mas a palavra do Senhor fala porque quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. E Deus, ele estava trabalhando a favor daquele povo. Ezequiel foi um instrumento nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite: seja um instrumento na vida de alguém. Seja um instrumento para levantar alguém que está morto, igreja. Porque muitas vezes nós possamos estar aqui só de aparência. Mas aqui dentro só Deus sabe da forma que você está. Só Deus sabe se você está orando. Só Deus sabe se você está buscando Ele da forma que é para buscar. Só Deus sabe. Então seja um instrumento para alguém.
Seja um instrumento para alguém que está morto. Morto espiritual. Hoje, às vezes, a gente não quer mais abraçar. Hoje, a gente não quer ser mais instrumento para levantar alguém. Sabe por quê? Porque às vezes o medo vem. A timidez não deixa. O espírito de covardia está dentro de você, em vez do espírito de ousadia prevalecer, mas não, o espírito de covardia está dentro. Aí o papai manda alguém abraçar, eu não vou abraçar, porque eu quero ser abraçado, eu não quero abraçar. Aí aonde o Senhor usa aquele que não dá nada. Aí aonde o Senhor fala, filha, abraça. Porque no momento que você estiver abraçando aquele que está ferido, Deus ele está curando você. Deus ele está restaurando você. Só Deus sabe da forma que você vai abraçar alguém ou profetizar na vida de alguém. Mas a partir do momento que você se deixar ser instrumento na vida de alguém, Deus ele vai encaixando tudo aquilo que para você é impossível. Ele vai encaixando, botando tudo de volta aquilo que está desandando. Mas a partir do momento que você obedece, porque se Ezequiel não tivesse obedecido a voz do Senhor, nada teria acontecido. E eu quero te dizer nesta noite, obedeça a voz do teu Deus. Obedeça. Seja mesmo um instrumento. Seja profeta na vida de alguém. Ah, pastora, mas é tão difícil. É tão difícil eu abraçar se eu estou tão quebrada. Se eu estou tão ferida, como é que eu vou abraçar se eu estou precisando? E quando você não fazer o que Deus manda, aí vai ficar mais pior ainda. Porque você não está fazendo da forma que é para ser feito. E eu creio que nesta noite não existe ninguém aqui. Eu creio que nesta noite tem pessoas que é instrumento na vida de alguém. Aleluia. Eu acredito que neste lugar você seja um instrumento na vida de alguém para profetizar. Eu acredito que aqui tem pessoas que abraçam mesmo ferida. Aleluia. Porque quando você estiver fazendo a vontade do papai, o Senhor vai fazendo aquilo que você está necessitando. Deus ele vai agindo assim, igreja, nos mínimos detalhes. Você acha que foi rápido o que Ezequiel estava fazendo? Ezequiel estava obedecendo a voz do Senhor por etapa. Assim foi os ossos voltando ao seu lugar, carne sobre carne, né, sobre a pele. Foi por etapa. E por último foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele não trabalha de qualquer jeito. O nosso Deus ele não age de qualquer jeito, igreja. O nosso Deus ele age por etapa. Deus ele age primeiramente no físico. Deus ele vai trabalhando primeiro naquele que está morto. Aí vai ali reagindo, seu corpo vai reagindo. Você vai buscando ali arrastada. Você vai se levantando de pouquinho. E aí vai orando de pouquinho. Aí quando você vê, o Senhor já está ali usando. Aí quando você vê, você já está sendo instrumento na vida de alguém. Quando você vê, você já está profetizando dentro da sua casa. Você está sendo profetisa na vida daqueles do teu vizinho. Aleluia. Aí assim por último o Senhor renova as forças. Aquele que está sem força, aquele que já não tem mais esperança, aí o Senhor vai renovando, porque o Espírito Santo está dentro dele. Aleluia. É assim que Deus faz comigo e com você, igreja. É assim. Não é de qualquer jeito que o nosso Deus trabalha. Às vezes nós queremos tão rápido. Nós queremos que Deus faça tão rápido milagre na nossa vida. Ah, pastora, já orei um mês, já orei 3, 5, 1 ano. E nada aconteceu ainda. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor está ali aperfeiçoando em algo. Se ainda não aconteceu o que você está buscando, é porque o Senhor está aperfeiçoando algo dentro de você primeiro. Porque para o milagre ser grande, ele tem que fazer primeiro dentro de você.
Para que seja algo extraordinário, testemunho, tem que ser primeiro dentro de você, igreja. Eu não posso fazer nada se Deus não primeiro fazer em mim. Eu não posso ser um instrumento na vida de alguém se dentro de mim eu não der lugar para Ele. É muito fácil eu vir entrar dentro daquela porta e ficar sentadinha, quietinha, é muito fácil. É muito bom, não é verdade? Mas quando você faz realmente a vontade do Senhor, coloca a mão no arado, coloca a mão para ajudar seu pastor, aí é difícil, né? Ninguém quer, né? Porque se acha que é pesado demais, não é verdade? É muito bom eu ficar só no meu cantinho. É bom demais. Eu estou com 9 anos dirigindo igreja. Mas você pensa que eu também já não pensei em desistir? Quem de nós não pensou ainda em desistir em algo que Deus colocou nas nossas mãos? É assim que acontece conosco. Tem coisa na nossa vida que Deus nos coloca, que no meio do caminho a gente quer parar. Mas eu te digo nesta noite, permaneça. Continua a tua chamada. Não pare no meio do caminho, porque lá na frente vai ter o gostinho da vitória, que é a nossa Nova Jerusalém, igreja. Aí vai valer a pena você sofrer pelo Evangelho. Vai valer a pena você sofrer perseguição. Vai valer a pena você ser perseguido na tua casa. Vai valer a pena ainda o teu esposo ainda tá te perseguindo. Porque quando o esposo não é crente, aí o inimigo futuca, né? Para fazer você desistir. Mas é aí onde você não tem que desistir. Você tem que permanecer. Porque, igreja, o mundo está aí. As coisas do mundo estão aí, querendo trazer para dentro da igreja. Mas não deixa que o mundo esteja dentro de você. Que você não pare de orar. O segredo para nós permanecer é orar, igreja. E hoje o povo não quer mais buscar. Hoje o povo não quer mais se renunciar. Hoje o povo não quer renunciar pela madrugada do sono. O povo não quer renunciar mais o jejum de manhã. A barriga ronca e quer comer logo. Não é verdade? O povo não quer renunciar mais. E aí fica difícil o Espírito Santo trabalhar. Se você não renunciar às coisas da carne. O Espírito só prevalece quando a gente renuncia o que é do mundo, o que é da carne. Eu te falo nesta noite, se o Espírito Santo está incomodando a tua vida para buscar pela madrugada, deixa de preguiça e vai buscar o Deus, porque Ele quer se revelar para a tua vida, aleluia. Deixa de preguiça e vai buscar o Deus que você serve, aleluia. Porque o nosso Deus não nos chamou para viver no acomodismo. Deus não nos chamou para isso, igreja. Nós estamos no culto do círculo de oração, aonde nós somos a coluna da igreja. Se a coluna não estiver de pé, a igreja não está de pé, aleluia. Se a coluna não se levantar, às vezes nem o pastor vai estar de pé, porque ele precisa da nossa oração da coluna. Ele precisa. E aí a coluna não orar, como é que vai ser? Não é bom quando a igreja está cheia, não é bom? Não é bom? Quando tem muita gente, por causa do joelho, que você coloca no chão. Aí Jeová vai trabalhando, Jeová vai trazendo. É assim, igreja. Vamos deixar de acomodismo e vamos orar. Porque o segredo de ficar de pé é a oração. Ainda é a oração, não tem segredo, não tem outro jeito para a tua vida, é a oração. Ou você ora ou você vai morrer espiritualmente. Por que muitos profetas caíram, igreja? Porque não existia mais oração mais. Por que hoje nós vemos aquele que era pregador, cantor de renome? Porque estava lá em cima e deixou
deixou de orar, porque se achava demais, já achava que não precisava mais buscar. E aí aonde cai? Aí é onde não está preparado, porque não orou, não houve reserva. E aí cai. Cai, por quê? Porque não existe mais oração. E o segredo ainda para a nossa vida é a oração. Está impossível na tua casa? Ora, jejuma. Nós, mulheres, homens de Deus, nós temos que estar com os joelhos todo o tempo no chão. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. E sem cessar não é só uma vez por dia. É todo momento que vocês têm que estar ali orando, buscando, lavando louça, mas está ali orando em pensamento, falando com o papai. Está trabalhando, mas está ali falando com o Senhor. E assim vai fluindo. Mas eu quero te dizer nesta noite, vamos ficar de pé? Eu quero te dizer nesta noite, ainda o segredo da tua vitória é a oração, igreja. Ainda é a oração. Então, se você não está orando de madrugada, volte a orar. Se você souber tanto que é difícil orar pela madrugada, mas se você souber um mistério grande que tem Deus conosco pela madrugada, você nem parava mais de orar mais pela madrugada. Você não quer ser usada, não quer? Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício para ser profetisa na vida de alguém. Tem que ter sacrifício e renúncia para ser um grande homem e mulher de Deus. Tem que ter renúncia. Tem que ter oração. Aleluia. Porque Deus, Ele só age naquilo que nós damos para Ele. Se você não estiver dando nada para Ele, vai ser difícil descer lá do céu algo para a tua vida. Ainda o segredo da tua vitória é a oração. Eu vou louvar o Senhor nesta noite. Que você fique em espírito, em adoração. Porque foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Profetiza em meio ao vale. Está difícil? Adora. Está passando.